A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem vos fala é o João Paulo. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento à nossa videoaula. Na hora anterior, eu falei sobre os livros do Antigo Testamento. Somente quem é o autor, a data mais ou menos, porque não se sabe ao certo quem fez o livro, quem escreveu o livro no caso, quando foi feito, não se sabe ao certo. E o conteúdo do livro. Então, nessa nova aula nós vamos estar nós falamos do Antigo Testamento e agora nós vamos estar falando do Novo Testamento. Nós falamos dos livros do Antigo Testamento, agora nós vamos estar falando dos livros do Novo Testamento. Aqui peguei uma tabela para os irmãos estar vendo os livros, a separação deles, do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros se chama Pentateuco. 5 primeiros livros do Antigo Testamento é Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, chamado Pentateuco. E depois vem os livros. Vamos seguir aqui pela tabela. Embaixo aqui os livros poéticos, que também são 1, 2, 3, 4, 5, também 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros históricos, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros históricos. 12 livros históricos. Os primeiros livros aqui contam histórias também, mas não são considerados livros históricos, ainda que narra histórias da criação, em Gênesis da criação, Êxodo a saída, conta a história dos judeus, a entrega da lei e tudo mais. Isso é histórico, mas para poder dividir, eles separaram assim. Então, aqui que os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois vem os livros proféticos. Tem os profetas maiores e os profetas menores. É pelos escritos, não é pelo o tamanho dos profetas, ou um ser melhor do que o outro. Não, é pelos escritos dos profetas. Maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os maiores. Deixa eu só dar uma ligada aqui em outra luz aqui, rapidinho. Pronto. Deixa eu colocar para cá, senão vai ficar refletindo muito meu rosto aqui. Aí vai ficar brilhando igual o rosto de Moisés. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são esses os livros do Antigo Testamento: Pentateuco, histórico, poético, profético. Profetas maiores, profetas menores. E nós vamos agora para o Novo Testamento. Nessa aula nós vamos estar falando dos livros do Novo Testamento. Aos Evangelhos, que são os primeiros livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. E as epístolas, tem as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Epístolas paulinas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, 1º Timóteo, 2º Timóteo, Tito, que é uma epístola pastoral, Filemon, a epístola da prisão. Aqui tá as características, para a igreja, quando ele estava na prisão, que ele escreveu. Filipenses também, quando ele estava na prisão, que o apóstolo Paulo escreveu.
Primeira e a segunda Tessalonicenses, quando ele estava na igreja, estava em liberdade. Primeira e segunda Timóteo, epístola pastoral. Tito, epístola pastoral, que eles eram líderes. Timóteo e Tito eram líderes da igreja, foram ensinados pelo próprio apóstolo Paulo. Então eles eram líderes ali da igreja. E depois vem as epístolas universais: Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Aí tem aqui, não dá para estar vendo, depois também tem depois de João, vem também Judas, e depois de Revelação, que é aqui, ó, Apocalipse. Aqui tem um outro quadro, ó. João, 1ª, 2ª epístola de João, Judas e aqui Apocalipse. Não sei se dá para os irmãos conseguirem ver, por causa da câmera aqui, aí acaba atrapalhando. Mas tudo bem. Mas esses são os livros. Nós falamos do Antigo Testamento no vídeo anterior, agora nós vamos estar falando dos livros do Novo Testamento. Ó, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha ali e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva, meus irmãos, dá uma força aí para o canal. Nós vemos muitos canais aí crescendo, mas canais muitas vezes de fofoca, canais de coisas erradas aí que não tem nenhuma edificação, não produz nenhuma edificação. E os canais que deveriam crescer, que é das coisas de Deus, que fala da palavra de Deus, nós não vemos muitas vezes crescendo. Mas que Deus possa tocar no coração dos irmãos e das irmãs aí, e que o canal venha crescer para a glória de Deus. Isso é para benefício vosso. Os irmãos, as aulas que eu estou dando aqui, os irmãos for num seminário, se os irmãos for fazer um curso, nem que seja um básico de teologia, os irmãos já vão entrar sabendo, Muitos pagam por estar recebendo o conhecimento que eu estou passando aqui. Muitos têm que pagar. Eu mesmo tive que pagar. Paguei muito ainda para mim ter todo esse conhecimento. Não me arrependo, mas os irmãos têm que se sentir privilegiados e dar graças a Deus por isso. Amém? Então nos ajude. Vamos começar. Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. São 6.068 versículos. O autor é o próprio Mateus ou Levi. Data entre é uma data base, não é específica. Como eu disse na aula anterior, mais uma vez peço para os irmãos estarem assistindo e ter paciência também, que é 1 hora e pouco de aula. É uma data base, não tem como especificar. Foi tal data que escreveu, foi tal data, foi esse ano aqui. Sempre é mais ou menos assim uma data equivalente que os próprios historiadores colocam de determinados algo, que nem aí foram os escritos dos apóstolos. Se eles acham algum objeto, um exemplo, acham um objeto de muitos anos atrás, eles vão dar uma base mais ou menos de quando era, e não uma data específica. Então a data aqui é de 60 a 65 depois de Cristo. Então foi depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Ele é um livro histórico, porque ele narra a história de Jesus Cristo, narra os milagres e tantas outras coisas mais. Mateus significa dom de Deus, também chamado Levi. Ele era judeu da Galileia, cobrador de impostos do poder romano. Então Mateus trabalhava para Roma, né, que era o império que governava naquela época. Por essa razão, odiados pelos publicanos. Temos como data aproximada este evangelho, os anos entre 60 e 75 depois de Cristo. O propósito desse evangelho é mostrar que Jesus, a quem os judeus crucificaram, era o Messias. Então, os irmãos
vão estar prestando atenção que cada evangelho, os evangelhos, os autores, eles escreveram para determinadas pessoas. Aqui, ó, o próprio Mateus, ele escreveu para quem? Para os judeus, para descrever Jesus como quem? Jesus é o Messias, Jesus é aquele que falava lá atrás, tanto que vocês forem ler ali, vocês prestando atenção, ele sempre está citando os escritos dos profetas, os escritos do Antigo Testamento, dando como base, ó, falavam do Messias lá atrás. Aqui, ó, está se cumprindo. Ele está aqui, ó, aquele versículo lá, aquela palavra que foi falada sobre ele, que ele ia fazer, que ia acontecer, ó, está acontecendo nos dias de hoje. O propósito do evangelho é mostrar que Jesus, a quem os judeus crucificaram, era o Messias predito. Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como o rei. Então esse evangelho foi escrito para quem? Para os judeus, para apresentar Jesus como um rei. Não é que só foi escrito para eles, não. Hoje também é válido para os dias atuais, para a nossa edificação e tantas outras coisas mais que os evangelhos servem para nós conhecermos o nosso Salvador. Este evangelho encontra-se dividido em 3 porções, tidas como os principais: a manifestação de Jesus, o sacrifício, a ressurreição e a manifestação aos seus. Em razão de ter sido esse livro escrito em aramaico, e dedicado ao povo judeu, vê-se nele várias citações do Antigo Testamento, foi o que eu falei. A mensagem principal era mostrar aos judeus que o Jesus que eles crucificaram era realmente o Messias prometido. Então, eles mostra, os irmãos lendo ali o evangelho, vocês vão ver que ele narra ele fala muito dos profetas, dos escritos anteriores, dos escritos, seja dos profetas, seja Gênesis 3:15 e tantas outras coisas mais do Antigo Testamento, mostrando que, ó, é Jesus, esse aqui é o rei dos judeus, vocês crucificaram ele, mas ele ressuscitou, ele está vivo para todos sempre. Marcos, o autor, dizem que foi Marcos, data 65 depois de Cristo, também é um livro histórico que narra a vida de Jesus. Marcos é tido como filho de uma das Marias mencionada no Novo Testamento. Ele não foi um apóstolo, provavelmente tenha se convertido em uma das pregações de Pedro. Talvez por essa razão Pedro chamou de meu filho. Na epístola dele ele chama São Marcos de meu filho. Esse evangelho foi escrito aproximadamente 60 depois de Cristo. Marcos escreve para os romanos, tá vendo? Lá escreveu para os judeus, aqui ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo e Senhor. Lucas, o autor, o próprio Lucas, histórico, também o livro, também narra os fatos, a vida de Jesus. Lucas, ele era um historiador. Ele provavelmente ele se converteu e foi atrás de verificar os fatos, comprovar mesmo com as pessoas que ainda estavam vivas, muitas pessoas naquela época ainda estavam vivas. Ele conversou pessoalmente com aquela pessoa. Um exemplo, a pessoa testemunha um fato. Aí, o que acontece? Ele vai falar o que aconteceu. Ele vai explicar o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, aquilo outro. Então, Lucas, como historiador, ele foi atrás dessas pessoas que viram o fato, viram a vida de Jesus, viram o próprio Jesus e foi pegar os fatos que eles narravam para ele e ele foi escrevendo. Assim surgiu o próprio Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos,
também foi Lucas quem escreveu. Lucas, possivelmente natural de Antioquia, da Síria, ele era gentil, ou seja, ele não era um judeu, pois não era da circuncisão. Talvez ele fosse grego. Ele era um homem de boa reputação, de boa educação escolar. Um homem de boa educação escolar, era médico, o mais culto dentre os escritos dos evangelhos. Então ele tinha boa formação escolar e o escrito dele era, as palavras dele era de uma pessoa, mostra que é uma pessoa culta que escreveu. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como homem e Deus. Então, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Ele escreve para os gregos e apresenta Jesus como homem e Deus. Então, ele mostra ali que Jesus não era somente um homem qualquer, não, ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus ali encarnado, que veio para salvar a humanidade. Lucas apresenta um retrato de Cristo como um homem perfeito. Não se sabe exatamente a data que foi escrito o seu evangelho. Provavelmente entre o ano 60 e 63. Depois de Cristo. Os gregos buscavam essa perfeição. Os gregos buscavam o homem perfeito. Eles buscavam aquele homem sarado, aquele homem bonito, belo, não só exteriormente, mas anteriormente também, por dentro também, não só no exterior, mas no interior também. E Jesus tinha essas características. Ele veio falar que Jesus, que era esse homem que tanto os gregos buscavam, Jesus era um homem perfeito. João, Evangelho de João, tem 829 versículos. O autor, o próprio apóstolo João. A data, mais ou menos ali 80 depois de Cristo. É também um livro histórico que também dá a vida de Jesus. Dizem, e o que nós vimos é isso mesmo, ele foi o discípulo mais próximo de Jesus. Ele escreveu coisas mais particulares ali para Jesus, do seu evangelho. Um exemplo, fala que um dos discípulos encostou ali aquele a quem Jesus amava, encostou no seio de Jesus. E foi o próprio João. Muitos dizem que foi Judas Iscariote, mas não. O evangelho ali narra que foi o próprio, aquele a quem ele amava, que era o próprio João. E diz também ali quando Jesus ele foi preso ali no jardim de Getsêmani, os outros evangelhos falam que um dos discípulos cortou a orelha no servo do sumo sacerdote, do servo ali. João não, João fala, foi Pedro que fez isso. João vai lá e fala, foi Pedro, então ele dá mais detalhes. E ele era considerado o discípulo a quem Jesus amava, tanto que ali na cruz, também ele narra isso, ali na cruz, a Maria, aquela que foi a mãe de Jesus, ela está diante da cruz ali chorando. Aí Jesus, ele pega e fala para o próprio apóstolo que também ali estava. Ele fala, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Então ele pegou e deu esse encargo para o próprio apóstolo João de estar cuidando da sua mãe, porque a missão dele já tinha se cumprido na terra. É histórico o livro. Ele é filho de Zebedeu. Seus pais gozavam de uma boa situação econômica. Ele tinha empregados, né?
ele era judeu, ele foi um apóstolo, possivelmente um dos discípulos de João, o Batista, que seguiu a Jesus. O seu evangelho é de todos o mais profundo. O seu evangelho tem como tema central crer. João, ele escreve para a igreja e apresenta Jesus como divino e Deus. João é também o autor das 3 cartas e do Apocalipse. Então, a primeira, segunda e terceira epístolas de João, é ele que escreve. Pode não ter sido ele, ele deve ter mandado alguém escrever enquanto ele ditava, enquanto ele falava. E o Apocalipse também, que ele mesmo narra, que ele estava preso por causa do Evangelho. No começo ali você já vai entender isso. Ele já falando o que estava acontecendo ali. Ele fala, ó, estava preso por causa do Evangelho, o amor de Cristo. E em Pátimo, na ilha de Pátimo, que ele acabou indo preso ali. Aí o que aconteceu? Ele teve o arrebatamento, teve a revelação do próprio Deus ali na ilha. No Evangelho escrito entre os anos 60 e 75, ele nos apresenta 80 aqui, como nós colocou aqui um número e aqui nos colocou outro. Mas provavelmente estão entre 65 a 80. Ele nos apresenta Jesus como aquele em quem devemos crer. Lembrando que tem muitos que acham que foi escrito lá para o ano 90 também. O Evangelho ou o Apocalipse. Apocalipse que foi lá para o ano 90. Não se sabe como eu disse ao certo. Mas vamos adiante. No Evangelho escrito, ele nos apresenta Jesus como aquele que devemos crer. Nas cartas, a quem ele devemos amar. Em Apocalipse, a quem devemos esperar. Então, nas suas cartas, a qual ele escreveu as epístolas ali, ele trata muito sobre o amor. Filhinhos, ameis uns aos outros. E tantas outras coisas mais que ele fala. Muitos o tratam como o discípulo do amor, por causa dessas suas frases. E em Apocalipse, ele trata como Jesus é aquele que nós devemos esperar, aguardar. Ele viveu mais do que todos os apóstolos, e supõe-se que tenha morrido na ilha de Patmos, no exílio, por volta de 100 depois de Cristo. Teólogos apontam seus livros como os últimos inspirados, tendo sido escrito depois da ascensão de Cristo. Então ele não foi ele foi, quer dizer, o único apóstolo que não sofreu mártir. Os outros apóstolos todos foram martirizados. Tanto que tem até o livro dos mártires, narra, no caso, né, a morte de cada um dos apóstolos. Como Pedro morreu, como Filipe morreu, e tantos outros, como cada um morreu dos apóstolos. E João foi o único que, segundo aquilo a qual o próprio Jesus fala dele, se eu quero que ele fique até que eu venha. Então ali dizem que ali está falando Jesus falando que ele ia ficar vivo até ele revelar a ele a sua vinda. Então o João foi o único que morreu de velhice. Por isso que muitos dizem, a história diz que por isso que no final da sua velhice ele falava filhinhos, chamava eles de filhinhos, ameis uns aos outros. Atos dos Apóstolos. Também o autor Lucas, a data 65. Esse é um livro que ocupa-se principalmente dos apóstolos Pedro e João. Anteriormente era conhecido como Evangelho do Espírito Santo. Tem-se como ponto central a ascensão e a promessa da volta de Cristo, e o relato principal da implantação e do crescimento da igreja entre os gentios e judeus. Encontramos nesse livro, no capítulo 9, a conversão de Paulo, o grande apóstolo. Então ali, no começo, na ascensão de Jesus, que Jesus foi assunto ao céu perante os olhos dos discípulos dele. E depois, o capítulo 2, como os irmãos já conhecem, houve o batismo como prometido para
o próprio Senhor tinha prometido para eles, né? O Senhor prometeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Falou ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E aconteceu, Pedro prega para a multidão ali, que acha que eles estavam bêbados, porque foi durante o dia, como ali narra a história. E há uma conversão de quase 3.000 pessoas na igreja, aí começa a crescer, começa a se levantar as perseguições, e nós vemos que o próprio Estevão é apedrejado, colocam o vestido a capa dele ali, a roupa dele diante dos pés de Saulo, que era fariseu. Aí depois Saulo levanta uma perseguição contra o próprio povo de Deus. Aí depois, como diz aqui no capítulo 9, é uma conversão de Saulo. Deus se encontra com Saulo, há uma conversão com ele fica cego na hora. Um dos discípulos ora por ele, Ananias ora por ele, ele vê, é batizado, e depois ele vai para o deserto, aprender primeiro, depois ele volta a pregar, ele começa a pregar, e aí vai narrando a história do apóstolo Paulo. Ele, como missionário, é enviado para fundar várias igrejas. Ele é enviado para fundar várias igrejas, mas ali narra em Atos dos Apóstolos o nascimento da igreja, o nascimento da igreja do Senhor. Ok? Vamos agora para as epístolas. As epístolas do próprio apóstolo Paulo, que ele encaminhou para as igrejas locais. A primeira é Romanos. O autor, o apóstolo Paulo, data 60 depois de Cristo, é dirigida aos cristãos da capital do grande império romano. A carta é enviada pela mão de Febe, uma diaconisa da igreja de Secreia, apresentando-a e pedindo que a irmã seja recebida no Senhor como convinha aos santos. A igreja em Roma era muito grande, pois era escrita como uma imensa multidão. A carta, aqui o tema central é a justificação pela fé, através de Cristo, apresenta, esse é o tema central dessa carta. O Romanos é considerado a carta mais teológica do apóstolo Paulo. Por causa disso, fala sobre a justificação da fé, sobre a graça, sobre tantas outras coisas, mas é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, o Romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, autor também Paulo, provavelmente 56 depois de Cristo. A carta foi escrita, 1 Coríntios, a carta foi escrita quando o autor se encontrava em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária. O comportamento do cristão é o ponto central dessa carta. Na primeira carta aos Coríntios, nós vemos que Paulo ele recebe muitas reclamações dessa igreja. Ele fala, fiquei sabendo que é isso, aquilo outro. Aí ele começa a dar os seus sermões, no caso, o puxão de orelha ali para os cristãos, como eles se comportar. Tinham todos os dons, mas só que faltava muita coisa, faltava uma submissão, tanto que lá que nós vemos a disputa deles, um falava, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tirando a autoridade de Paulo e tantas outras coisas mais, e ele escreve como uma repreensão. Acabou chegando aos ouvidos do apóstolo Paulo a confusão que estava tendo ali naquela igreja. A igreja, podemos assim dizer, era uma benção ali, mas só que começou a entrar muita coisa errada, deixaram entrar muita coisa errada e achavam que não tinha problema, estava tudo certo. A segunda carta, 56 também depois de Cristo, nessa carta Paulo defende a sua autoridade apostólica. Olha o ponto que Paulo teve que chegar, defender a sua própria autoridade apostólica. Consola os membros arrependidos, faz uma continuação da primeira epístola e admoesta os rebeldes e previne, e para também se prevenir contra os falsos profetas.
É interessante os irmãos estarem estudando. Aqui nós só damos uma introdução de basicamente como que é as cartas, epístola. Os irmãos que têm que se aprofundar mais pega uma carta, uma epístola e leia toda ela, aponta ali o que você achou mais interessante, depois volta nela de novo e vai fazendo os seus rabiscos aí no caderno, no livro, no computador, e Deus vai te dando graça. Vamos para outra, Gálatas. O autor também é o apóstolo Paulo, data 55 depois de Cristo. O apóstolo se encontrava passando pela Galácia, em viagem missionária, quando escreve as Gálatas, nas igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. A chave ou o tema central é a liberdade em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele defende a sua autoridade apostólica, provando a sua chamada divina, alertando contra o ensino de alguns crentes recém-convertidos do judaísmo, que tentavam ensinar religião como complementação do cristianismo e como condicionamento da salvação. Então ele estava alertando ali os judeus convertidos, porque muitos falavam que eles tinham que o que? Eles tinham que circuncidar também. Além de ser crente, além de ser cristão, eles tinham que também se circuncidar ali. Mas só que o apóstolo Paulo estava os repreendendo. O apóstolo Paulo estava ali dando um puxão de orelha para aqueles irmãos. Tanto que é nessa epístola que o próprio Paulo fala: vocês começaram no espírito e acabaram na carne? Será em vão que vocês tenham sofrido? Então Paulo dá um puxão de orelha para eles ficarem vigilantes e não aceitar esses tipos de coisa dentro da igreja. Éfeso, o autor também Paulo, a data 64 depois de Cristo. Essa foi escrita durante o período que Paulo esteve na prisão em Roma e é dirigida aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O tema central é salvação pela graça, a unidade da fé e a santidade em Cristo, que se opõe aos costumes gentios, os deveres domésticos e a armadura de Deus. Então essa é a carta de Paulo para o povo ali de Éfeso. Ele trata sobre a salvação pela graça, a unidade da fé, a santidade em Cristo, se opõe aos costumes gentios, costumes mundanos, que muitas vezes quer entrar dentro da igreja, os deveres domésticos, o dever dos deveres domésticos, e fala sobre a armadura de Deus. Filipenses, autor também Paulo, 62 depois de Cristo, é especialmente dirigido a um grupo de amigos muito amado por Paulo. Daí se pode observar uma carta pessoal. A alegria apresenta-se como um ponto alto de sua carta. Colossenses, autor também Paulo, 64 depois de Cristo. Não se tem dúvida da autoria, nem o estilo e as ideias de Paulo. Foi também escrita desde a sua prisão. O ponto central é apresentar Cristo como Deus invisível. Chama a atenção os excessos praticados pela igreja de Colosso sobre a aceitação de algumas heresias na forma de cultos e adoração a anjos. Então, a mentalidade daquele povo ali, em vez de ser a Cristo, estava sendo os anjos. Não sei porquê, mas isso está aparecendo nos dias atuais. Teve um período, uma época aí que era anjo daqui, anjo dali, o anjo está passando no meio do povo e o povo gritava. Quando falava de Jesus, o povo ficava quieto. Teve muita coisa também nos dias atuais sobre isso. Uma febre vindo do neopentecostalismo. Nós temos que ficar de olho aberto quanto a esses tipos de coisa dentro da igreja. O principal, que é Jesus, Espírito Santo e Deus, o povo nem dá glória a Deus. Mas quando fala de anjos, onde está descendo com a bandeja da sua vitória,
o anjo está passeando na igreja com vários presentes, chave e tantas outras coisas mais. Ó, irmãos, fica de olho. Aí, Paulo já repreendeu lá atrás, ó, adoração a anjos. Ele também adverte sobre as falsas doutrinas, exorta a santidade, ao amor fraternal e os deveres domésticos. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Autor também Paulo, 54 d.C. Essa carta foi escrita na cidade de Coríntio. Podemos destacar como ponto alto esta carta os ensinos referentes à segunda vida de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exorta-os ainda à santidade e ao amor fraternal. Então ele fala sobre a vinda de Cristo ali naquela epístola. Se os irmãos forem notar, Paulo fala sobre o próprio anticristo nessa epístola, que ele fala: ninguém se engane, porque primeiro vai vir a apostasia, depois vai vir o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, a esse cuja eficácia é Satanás. E ele começa a explicar. Bem provável que o povo ali achava que Jesus já vinha. Nós vemos também que aconteceu coisas semelhantes. Muitos acabaram deixando tudo, vendeu casa, porque tal profeta falou: Jesus vai vir em tal data. As pessoas deixavam tudo e só queria buscar Deus, Mas Paulo aqui, naquela época lá, Paulo já estava alertando: não venham já achando Jesus já vai vir, então vamos deixar tudo, vamos parar de trabalhar, vamos fazer mais nada, só servir a Deus ali. E que Jesus, o tal profeta falou que Jesus já está vindo. Aí Paulo podemos assim dizer, Paulo ele falou o que irá acontecer antes da vinda de Jesus. O iníquo irá vir. Ele fala sobre apostasia. Ele fala sobre aquele a qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca, que é o anticristo. Então aqui Paulo dá exprime mais com detalhes acerca disso. 2ª Tessalonicenses. Nessa segunda carta, Paulo se encontra contente pelo seu crescimento espiritual, da igreja, e transmite informações corretas em correção sobre a conduta e desordem na igreja. Então ele dá um joinha para eles de um determinado coisa, mas de outra ele repreende. Aqui tá bom, mas aqui precisa melhorar. É igual dentro de uma empresa, podemos assim dizer. Ou igual a nossa vida, né? Tem coisas que nós somos muito bons, mas tem coisas que nós temos que melhorar, principalmente no casamento. Tem coisas que nós temos convivência com os demais. Aqui tá bom, mas aqui dá para melhorar. Tem pessoas que são boas em uma coisa, mas é ruim em outra, então dá para dar uma melhorada. Assim também é com o povo de Deus. 1ª e 2ª Timóteo, considerada epístolas pastorais, como eu disse lá atrás. Eles eram considerados líderes. Timóteo e Tito. Aqui está falando sobre as duas epístolas. O autor também, Paulo, de 64 d.C. Essa carta tem como base animar o trabalho pastoral de Timóteo, seu filho na fé. Ele mesmo, Paulo, chama ele de filho na fé, que apesar de pouca experiência, estava à frente de uma grande igreja em Efésios. Olha a responsabilidade daquele jovem. E ressalta o cuidado que se deve ter com falsas doutrinas. Deixa eu beber um pouco de água. O dever de orar uns pelos outros e os deveres das mulheres cristãs. E comenta também os deveres dos presbíteros, diáconos e a fidelidade e diligência no ministério. A sua segunda carta também para Timóteo, 67 d.C., escrito pouco antes da sua morte. Olha, escrito pouco antes da sua morte, da morte do apóstolo Paulo, que ele estava na cadeia. Ele já sabia que ele ia ser preso.
por execução. A história diz que ele foi decapitado por execução do apóstolo quando provavelmente estava preso em Roma. Deixa transparecer nessa carta as suas decepções, dizendo-se abandonado por todos, exceto por Lucas, e pede a Timóteo que venha urgente antes do inverno. Então, aqui é uma epístola, a segunda carta aqui para o próprio Timóteo. Quando ele estava na prisão, sabia que iria morrer, e ele fala que todos o abandonou, fala que o Senhor não possa cobrar isso das pessoas que me abandonou. E ele fala, só Lucas esteve comigo, e ele fala para ele, ó, vim e traz os livros e principalmente os pergaminhos. Então Paulo estudava, não era só os pergaminhos, o livro, os do Antigo Testamento, era considerado pergaminho. Era os pergaminhos. Então Paulo falou, traz os pergaminhos e traz os livros também. Traz os livros, primeiro ele fala, e também os pergaminhos. E traz a minha capa. Bem provável que ele estava dentro de uma prisão. Bem provável não, ele estava dentro de uma prisão e ele estava com muito frio. Porque as prisões daquela época eram desesperadoras. Hoje em dia os presos questionam. Imagina se fosse daquela época que eles não estavam nem aí, jogavam dentro da cadeia e pronto. Da cadeia não, era uma masmorra úmida, ali onde as pessoas ficavam doentes. Muitos nem morriam, nem precisava ter sentença. O tempo que ele ficava ali, ele já morria ali, com algum problema respiratório. Então é bem provável que ele estava chegando no inverno, aqui fala. O próprio Paulo fala, né, vem antes do inverno. Mas Paulo, você vê que ele pede, ó, os pergaminhos e os livros. Então Paulo também buscava os livros, que o quê? Qual é os tipos de livro que tinha na sua época? É os livros bem provável, os livros do Antigo, os pergaminhos do Antigo Testamento. E bem provável que também tenha livros como os livros dos filósofos da sua época e tantas outras coisas mais. Então Paulo era estudioso, não ficava só como muitos pensam, é só a Bíblia, mas tem determinados textos que você precisa de uma ajudinha para você poder entender, para você não ser ignorante e acabar passando algo para outra pessoa, sendo que aquilo ali não está no texto bíblico. Faz apelo final ao jovem pastor, que independente de qualquer circunstância, cumpra o ministério que Deus o chamou, e ensina ainda como se deve agir com aqueles que se afastam da sã doutrina. Comenta sobre a conversão dos últimos dias e anima na parte final da sua carta que Paulo prevê a sua morte. Então Paulo já estava vendo a sua morte. Ele fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a esses espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Paulo dá alerta para ele de tudo aquilo a qual ele iria enfrentar. E Paulo falou, minha hora chegou. Ele fala sobre, combati o bom combate, ele fala assim, guardei a carreira e cumpri a carreira, no caso, e guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa que o Senhor me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ok? Tito, autor também Paulo, 65 depois de Cristo. O tema central parece ser a ordem divina das igrejas locais. Fala sobre a organização da igreja em Creta e reprime os falsos mestres. Exorta os velhos, as mulheres e os jovens. Insta com Tito que fale sobre a graça da salvação que há de se manifestar-se a todos. Então Tito também era considerado como um filho na fé. Ele também era um líder que Paulo estava o instruindo. Depois em Filemon, 61 depois de Cristo, Onésimo, um escravo de Filemon, havia fugido e ainda levava consigo uma importância em dinheiro pertencente ao seu senhor. Então ele roubou. Em Roma, Onésimo encontra-se com Paulo e é convertido ao evangelho.
e ganha a afeição do apóstolo pela sua dedicação à obra. Paulo, amigo de Fílemon, devolve Onésimo ao seu senhor com uma carta intercedendo pela vida do escravo, que agora é irmão na fé de Fílemon. Nessa carta, Paulo revela o seu caráter cortês, humilde e amável e altruísta. Então Paulo, ainda que ele estava naquela sua posição, ele se humilhou. Paulo se humilhou para Fílemon, porque é bem provável que através da pregação do próprio apóstolo Paulo, esse escravo, Onésimo, ele acabou se convertendo. Paulo faz um apelo para ele, receba ele não como um escravo, receba como um irmão. Recebe, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Isso que Paulo mostra a humildade dele, que ele é uma pessoa bem amável e altruísta. Hebreus, autor desconhecido. O livro de Hebreus não se sabe quem é o autor. Data provavelmente 65 depois de Cristo. É um livro histórico. Como ponto alto dessa epístola, pode-se destacar a incredulidade, o fato mais negativo para o ser humano. Destaca-se nessa carta que Deus saiu ao encontro do homem na pessoa de Cristo. Apresenta ainda Cristo como Filho de Deus, superior aos anjos e superior a Moisés e ao sumo sacerdote. Então a epístola fala sobre os heróis da fé, fala os heróis da fé que foram aqueles servos de Deus do passado, e que pela fé fizeram coisas maravilhosas. Fala também que Jesus é superior na ordem do próprio Levi. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que se encontrou com Abraão lá no Antigo Testamento, e Abraão deu para ele o dízimo de tudo quanto tinha. Então aqui fala que Jesus ele era daquela ordem. Jesus pertencia àquela ordem de Melquisedeque, não tinha nem começo e nem fim. Então, o que é eterno, esse era o próprio Jesus. E também fala sobre a perseverança que temos que ter na presença do Senhor. Perseverar no meio das provações. Tiago, o autor do próprio Tiago, a data 60 depois de Cristo, é um livro histórico também. Tiago, apóstolo chamado por Jesus, era filho de Zebedeu. Alguns, entretanto, atribuem essa carta a Tiago, irmão de Cristo, devido à notável semelhança com o Senhor. Fala acerca das provações e tentações e condena o fazer acepção. Então essa carta é considerada as epístolas gerais, Hebreus, Tiago e as outras que nós vamos estar falando, epístolas gerais. Teve as cartas do apóstolo Paulo para determinadas igrejas, e essas são consideradas epístolas gerais. Então não há certo quem escreveu a carta, mas muitos dizem, eu mesmo particularmente creio que foi o Tiago, o irmão do Senhor, o líder da igreja, que está lá em Romanos, que ele era o líder da igreja. Vamos dizer que era o apóstolo Pedro, como os teólogos da igreja católica, mas eu creio que quem era o líder era Tiago. Tiago que era o líder da igreja, como mostra lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos mostra que ele é o líder. As colunas ali que Paulo fala era o próprio Pedro, Tiago e João. Tiago, esse a qual fala aqui, filho de Zebedeu, que ele era irmão. João e Tiago eram irmãos, filhos de Zebedeu, considerado os Boanerges, os filhos do trovão. Ele fala na sua epístola sobre a condenação e fala sobre as tentações, as tribulações que os cristãos sofrem, fala acerca das provas e tentações, e ele também condena sobre a acepção de pessoa, que nós não podemos
fazer acepção de pessoa. Ele fala, ó, chega uma pessoa com um anel no dedo, vocês vai e colocam ele no primeiro banco. Chega uma pessoa mais pobrezinha, vocês pegam e deixam ele lá atrás. Vocês estão fazendo acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Ele dá um colorido especial à fé e às obras. Ele mostra sobre a fé e as obras, mostra a obrigação do cristão de resistir às paixões. E na parte final de sua carta discorre sobre a facilidade dos projetos humanos e outras exortações. Não vamos estar estendendo para falar, tem coisas mais para falar sobre a epístola, mas não vamos estar estendendo. Vamos para a próxima. Primeiro, 2 Pedro, epístola geral. Autor, o próprio Pedro, 64 d.C. A característica maior é exortar os fiéis a permanecer firmes durante os momentos difíceis, como única forma de chegar à santidade. Deverão os salvos manter-se fiéis ao ensino do Senhor e salvar-se por Jesus Cristo, obtendo-se dos desejos carnais, ou seja, abstendo-se, afastando-se dos desejos carnais e dos maus hábitos, para viver uma vida gloriosa, certa de bênção prometida. Uma vida gloriosa, certa da bênção prometida pelo nosso Senhor. 2 Pedro, 65 também, depois de Cristo. Essa foi 64, primeiro, 65, 2 Pedro. O ponto básico dessa segunda epístola é alertar as ovelhas dos perigos iminentes, que certamente advirão, prever a igreja dos falsos ensinos e dos falsos mestres, como fortalecê-la a fim de que esteja apta para crescer na graça e no conhecimento. Aqui é algo muito conhecido. Ele fala, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que buscar os dois, não somente um, mas os dois. Não somente a graça, mas também o conhecimento, para que possa lutar contra as inúmeras dificuldades pelas quais passariam e a sua fé seria também ameaçada. Então esse é 1ª e 2ª a Pedro. 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Epístola de João. O autor, o próprio João, entre 85 a 90 d.C. O principal motivo pela primeira carta de João era exortar a igreja contra as heresias que estavam sendo disseminadas, bem como proclamar o povo de Deus a viver uma vida digna em perfeita comunhão com o Senhor. Podemos entender que a segunda é dirigida especialmente à igreja, usando uma forma de expressão, a senhora eleita. Então, o primeiro fala sobre isso. Primeira epístola fala o motivo, que é exortar a igreja contra as heresias. A segunda epístola é uma forma dirigida para a igreja, usando uma forma chamando-a de eleita, que pode também ser uma senhora da igreja. Muitos falam que estava falando para a igreja, a senhora eleita, que é a igreja, ou estava falando para uma pessoa, uma mulher na igreja, em que o apóstolo viu uma fidelidade especial aos ensinamentos cristãos. E a terceira epístola é dirigida a Gaio, fiel e leal ajudador na obra cristã, apoiando e suportando financeiramente os obreiros que ali chegavam para o trabalho de mestre. Na mesma carta, faz alusão a algumas possíveis dificuldades pelas quais a igreja internamente estava passando. Então, na primeira, segunda e terceira epístola, ele é enviado para determinadas pessoas, mas sempre como exortações, como os demais apóstolos também falavam, exortações para permanecer na fé, para aguentar as tribulações, as dificuldades que viriam e tantas outras coisas mais. Os apóstolos sempre estavam alertando, e aqui também João estava alertando ao povo de Deus. É a primeira, segunda e a terceira epístola desse apóstolo. E depois vem Judas, não o Iscariotes,
75 depois de Cristo, apresenta a epístola. A presente epístola é tida como sendo da autoria de Judas, irmão de Jesus, olha, convertido após a ressurreição de Cristo. Nesta carta, o autor adverte a igreja contra a imoralidade e muitos atos pecaminosos que abalavam a fé dos irmãos que ainda não estavam bem estruturados e arraigados em Jesus. Aqui nós vemos que os apóstolos também eles usavam os escritos antigos, fora o Antigo Testamento, os livros, como Paulo pede para Timóteo. Por quê? Porque aqui nós vemos que ele cita algo que não está em nenhum lugar do Antigo Testamento. Ele fala que Satanás disputou o corpo de Moisés. Ele fala que Satanás disputou o corpo de Moisés e o anjo falou para ele, o anjo Miguel, o Senhor te repreenda. Aí no Antigo Testamento não tem nenhum lugar, só fala que o Senhor sepultou, que o Senhor escondeu o corpo dele. Aqui revela, mas só que onde ele encontrou isso? Se não tem nenhum lugar no Antigo Testamento. Houve um livro que é considerado apócrifo que conta essa história. Então, eles utilizavam também os escritos antigos, porque muitas histórias eram verdadeiras, mas muitas vezes a história, um exemplo, começa o primeiro capítulo, começa contando a verdade. O segundo capítulo já começa a inventar mentira, contar lorota, contar outras coisas, entendeu? Só para aumentar mais o argumento, tantas outras coisas a mais. Exemplo, nós vemos muitos pregadores nos dias de hoje. Ele começa a falar uma coisa e vê que o pessoal começa a dar glória a Deus, ele se empolga em cima do púlpito. Ele se empolga em cima do púlpito, aí ele vai. Aí começa. Então o povo está dando glória a Deus, então eu vou inventar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar até piruleta aqui. Aí o que quando fizeram a separação dos livros do Antigo e do Novo Testamento, eles pegou, pai, esses aqui já não dá. Esse aqui não dá. Não vamos colocar como livro, um livro dado pelo próprio Espírito Santo. Tem verdades nele, mas não foi dado pelo Espírito Santo. Não foi nenhum dos apóstolos que escreveu. Não foi pessoas muito próximas dos apóstolos que escreveram. Então, vamos deixar. É bom, tanto que o próprio Martim Lutero, quando ele escreveu a Bíblia para a sua linguagem, para a linguagem alemã, para os alemães, ele deixou alguns escritos lá, alguns livros apócrifos. Se vocês forem ver, aquela Bíblia apologética tem alguns livros apócrifos. A Igreja Católica eles colocaram aqueles livros apócrifos, aqueles 7 livros a mais, mas para apoiar as suas doutrinas. As suas doutrinas, tá vendo aqui, ó, entre aspas, para apoiar as suas doutrinas ali, que eles falam sobre o purgatório e tantas outras coisas mais. Mas o próprio Martim Lutero colocou, mas como só como históricos. E depois, quando houve a revisão, tudo, os protestantes vindo mais para cá, nos dias atuais, preferiram nem colocar, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, entendeu? Quer dar como doutrina o que não é doutrina. Muitas pessoas acabam confundindo, coloca os cavalos na frente dos bois, como dizem, e faz estando com 66 livros já faz uma bananeira. Imagine se fosse normal os outros livros também apócrifos se colocasse na Bíblia Sagrada. Ixi, uma salada, ok? Apocalipse, o último livro, o livro de revelação, o último livro do Antigo Testamento. Autor, João. 95, ou muitos falam até 100 depois de Cristo. O nome significa revelação. Apocalipse significa revelação. Foi escrito durante o exílio do apóstolo na ilha de Pátimo. O próprio Senhor Jesus aparece a João na ilha de Pátimo e ordena-lhe que escrevesse tudo quanto o Senhor iria lhe mostrar-lhe. A primeira parte é dedicada às 7 igrejas da Ásia.
A primeira igreja é Éfeso, a segunda é Esmirna, a terceira é Pérgamo, a quarta é Tiatira, a quinta é Sardo, a sexta é Filadélfia, que é a igreja, podemos assim dizer, mais fiel, e finalmente a sétima, a igreja de Laodiceia. Em cada uma dessas cartas, o apóstolo fala às igrejas sobre assuntos pertinentes a cada uma delas, elogiando, exortando, admoestando e conclamando a superar, exortando eles, no caso, conclamando eles a superar as dificuldades que eles têm sofrido, para que pudessem alcançar as bênçãos prometidas. O livro selado com 7 selos também mostra lá as suas aberturas, as 7 trombetas, mostra também a mulher e o dragão, a besta que subiu do mar, que subiu também a besta que subiu da terra, o cordeiro e seus remidos no Monte Sião, os 7 anjos e as 7 taças cheias de praga, a queda da Babilônia, a alegria e triunfo nos céus, a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo, Satanás é solto e depois vencido para sempre, o juízo final, novos céus e nova terra. Ok? Aqui eu acabei repetindo, mas basicamente é isso. O último livro do Novo Testamento, que é o livro de Revelação. A matéria que se estuda num seminário, numa faculdade, num curso básico é escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que é muito interessante e vale a pena os irmãos estar estudando. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez os irmãos e as irmãs. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor continue derramando sua bênção, sua graça sobre a sua vida e que o seu entendimento venha se abrir para as coisas de Deus. Que o desejo brote de dentro do seu coração para as coisas de Deus, para estudar, para buscar, para estar cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus.